Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha de quadrinhos nacionais publicados pela editora Draco, que faz um trabalho muito importante e interessante em relação ao cenário de quadrinhos nacionais, trazendo autores tanto renomados como artistas que ainda estão iniciando na carreira para lançar também as suas publicações. Eu vou iniciar, galera, por Babylon, As Mulheres Escarlate, uma publicação que tem um bom acabamento gráfico, a edição tá bem bonita. Aliás, as capas da editora Draco são muito bem feitas, uma arte melhor do que a outra, são sempre bem chamativas. Nós temos aqui uma edição que conta com capa cartonada com orelhinha, papel couché de boa gramatura, 96 páginas coloridas. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Rafael Fernandes, que é o editor da Draco, ele acabou selecionando mulheres para escrever essa publicação e mais um autor LGBTQI+, até eu me perco com esse alfabeto aí. De qualquer forma, nós temos aqui 4 histórias que estão compiladas dentro de Babylon. Eu vou destacar 2 delas, mas antes eu quero falar sobre a introdução, que é o resgate do princípio feminino pela Paula Antunes, dando um contexto do que a gente pode encontrar nesse material, que vai trabalhar com o oculto, com a magia, com a feminilidade, a maternidade também, explicando conceitos místicos envolvendo a mulher. Tem uma pegada de Aleister Crowley aqui também. Aí nós chegamos nas histórias que particularmente eu acho que se destacam dentro dessas quatro, que são Mãe das Aberrações, com o roteiro da Jéssica Borges e a arte da Roberta Cini, que inclusive já participou de live aqui no canal Central HQs, ela desenha demais, e A Ascendência da Camila Suzuki, com a arte de Gabriela Rangel. A primeira história, A Mãe das Aberrações, que conta com essa belíssima arte e também com as cores que estão muito bem empregadas, vai contar a história de uma mulher que está grávida e ela está acompanhada de uma amiga que vai fazer compras com ela. Só que repara que ela está olhando para as pessoas e elas ficam deformadas, com cara de monstros. E isso vai acompanhando a protagonista durante essa gestação. Lembra um pouquinho o filme O Bebê de Rosemary, com aquela paranoia de ver todo mundo querendo cuidar do bebê. Por que as pessoas estão tão interessadas, tão alegres, enquanto ela começa a observar esses seres estranhos, que na verdade são pessoas próximas a ela. E esses monstros, entre aspas, lembram inclusive o próprio Junji Ito nas suas obras, trazendo pessoas com rostos aberrantes, distorcidos. Então nós temos aqui uma grande história de terror que eu curti bastante. E aí nós chegamos em Ascendência, que também conta com ótimos desenhos, é um traço mais leve, que vai falar um pouquinho sobre a linhagem de sangue envolvendo mãe e filha. Ela acaba encontrando uma idosa que lê mãos, faz um corte na mão dela, chupa o sangue, e aí coisas estranhas começam a acontecer. É uma história bem maluca, assim, que envolve misticismo, sabe aquela coisa também de rituais macabros. É um negócio muito maluco e explorando também o corpo da mulher, a feminilidade, mas de uma forma a atrelar ela ao místico. A fertilidade, até a questão da menstruação. Porra, curti essa história, hein? Aí nós temos as outras que são boas, tá? Vou mostrar um pouquinho da arte, que é deixa eu voltar aqui para ver o nome da história, O Ovo Negro, da Ana Lúcia Merege, da Lara Lobo. E também nós temos a história do David Arivello, que é Ato 11, Luxúria. Tem uma ótima colorização também essa história. Bons desenhos. Em suma, galera, eu curti Babylon, As Mulheres Escarlate. Fica a dica desse material e eu dou a nota entre 7,5 e nota 8. Fica a dica para vocês. O próximo material é Astrum Argento, de Aleister Crowley. Quando eu falo das capas da Draco, vocês conseguem entender só de olhar, né? Sensacional!
Essa publicação aqui ela é mais luxuosa, ela vem com sobrecapa. Vou tirar ela aqui para mostrar para vocês. Olha só. Aqui você tem a capa da edição. Olha que lindo esse desenho. Olha a contracapa também. Sensacional. Material em capa dura. A guarda é branca, papel couché colorido, 184 páginas, ao preço de R$ 84,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Nós temos mais uma coletânea de terror, que obviamente é voltada para a própria história do Aleister Crowley, como também a sua influência no mundo. Ele que é conhecido como o maior mago do século, o maior satanista e tudo mais que atribuem a ele. Nós temos um texto introdutório muito bom do Flávio Watson, explicando, um pouquinho sobre essa grande personalidade que foi Aleister Crowley. Ele que herdou uma fortuna, ele que era um cara que prezava muito pela liberdade. Nós temos 8 histórias que estão compiladas dentro desse quadrinho. E mais uma vez eu vou tentar destacar aquelas que mais me agradaram, mas de forma geral todas estão bem niveladas, histórias de bastante qualidade, tanto em roteiro como em arte. A primeira que mais me agradou foi a que abre a publicação, que é o maior mago que já existiu, que inclusive vai trazer uma outra pessoa que realmente existiu, um grande escritor, para dentro das páginas, mostrando ali ele com Aleister Crowley, uma história que é inspirada em fatos reais. E obviamente daí tem o tom fictício, místico, que é colocado pelo Rogério Faria dentro da publicação. Ótimos desenhos também. Outra história que eu destaco é Artes da Guerra, do Felipe Caselli, com a arte muito boa do Lucas Tiwi. Galera, essa história ela vai trazer um pouquinho de um grande boxeador que foi o Jake LaMotta, que foi interpretado no cinema pelo Robert De Niro no filme Touro Indomável. Estaria ele com alguma espécie de pacto? Olha os desenhos muito bons, essa colorização também mais sombria, com cores frias, funcionam perfeitamente com o material que vai trazer fatos da vida do Jake LaMotta, combates que ele realizou, a decadência também que ele teve, Muito bom o trabalho de roteiro e de arte dessa história. E aí nós chegamos na última, que é A Noite na Abadia, de Dana Guedes e arte de Flávio Maravilha. Eu gostei também dessa história porque ela pega um pouquinho naquela linha do found footage, sabe? Bruxa de Blair, entre outros. Um casal vai passar uma noite numa casa misteriosa. Eu não quero entrar em detalhes, quem for ler a publicação aí que tenha as suas surpresas, mas é uma casa que só 2 malucos mesmo poderiam se sentir à vontade a ponto até de transar nela. E a moça, ela começa a ver coisas estranhas, ter alucinações. Você percebe aqui um ótimo trabalho artístico e esse clima sombrio, aquelas cenas que a gente já viu em filmes, do personagem de costas e quando ele se vira, ele tem um rosto todo deformado. Gostei bastante dessa história, ela traz todo aquele clima cinematográfico de filmes found footage. Gostei bastante dessa história. Que nota que eu dou então para Astrum Argento, de Aleister Crowley, trazendo aí 8 contos de terror envolvendo esse grande mago. Eu dou uma nota 8,5. Fica a dica para vocês, gostei bastante desse material, sem falar que está com um acabamento gráfico impecável, lindo demais esse volume aqui da editora Draco. E para finalizar, nós temos Saros 136, publicação que também tá linda demais. Ela conta com esta sobrecapa que faz um efeito muito legal
que tem tudo a ver com a história, inclusive, ó, aqui é a lua, daí você tira, tá o sol. A arte de capa também é belíssima. Então aqui nós teríamos uma espécie de eclipse. Olha que legal, hein? Muito criativo. Material que é escrito pelo Alexei Dossworth e arte sensacional de Ioannis Fiori. Uma publicação que conta com capa dura, esta é a guarda da edição, papel couché colorido, 128 páginas, ao preço de R$ 84,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Galera, nós temos aqui uma história bem interessante que vai falar sobre sobrevivência. Tem uma pegada de ficção científica, mas também um quesinho ali de misticismo. E eu achei interessante essa junção, ainda que o foco maior seja na parte de ciência, né, pura e simples, porque a questão da sobrevivência da humanidade e do próprio ser humano, ele não é afastado da religiosidade, da crença em energias, em uma espécie de misticismo. Isso vem desde tempos primórdios e acompanha a própria humanidade. Eu acredito que mesmo no futuro as pessoas terão ainda a ideia de crenças, seja em Deus e seja em energia, em algo mais místico e assim por diante. A história ela vai trazer 4 linhas de frente. Uma história que é ambientada lá na Angola, enquanto um escravo tenta fugir dos seus colonizadores portugueses. A ideia é que ele é um curandeiro e pode resolver os problemas da família imperial. A outra história ela se passa no Ceará, onde realmente um grupo de cientistas do mais alto calibre vieram para o Ceará para acompanhar um eclipse. Foram estudos ali para tentar comprovar uma teoria de Albert Einstein. Aí uma outra história que se passa no ano de 2045, a humanidade ela tenta evitar com que um cometa atinja o planeta Terra. Depois a história avança mais uma vez para o ano de 2135, onde uma cientista indiana, diante de uma epidemia, tenta salvar a humanidade, mas ela vive ali com as descrenças de determinadas pessoas à sua volta. Essas histórias elas vão se correlacionar em um determinado ponto. Eu gostei bastante da primeira, que mostra esse escravo africano tentando fugir dos seus captores e ali fazendo, né, os seus rituais de magia. Depois mostrando também esses cientistas ali no Brasil, onde existe um certo ceticismo e uma contradição de ideias entre eles. Depois essa é outra história que se passa no espaço, onde a humanidade ela tenta sobreviver a todo custo e existe uma certa limitação ali para tentar resolver os problemas em relação a esse meteoro, porque ele é muito grande e depois que você explode ele, o que vai acontecer com os pedaços e tal. E essa outra história também que vem ali que se passa com essa cientista indiana, que também ela tenta de todas as formas manipular, né, a genética humana para tentar salvar a humanidade, mas isso é visto ali como uma espécie de afronta. Então nós temos uma história aqui que quem gosta de ficção científica com uma pitada de misticismo, eu acredito que vai gostar, mostrando diversos momentos diferentes aí da nossa humanidade. Os desenhos, como eu já vinha mostrando, são ótimos. Ioannis Fiori faz um trabalho sensacional, tanto em narrativa como em cores, tudo funciona realmente muito bem. Olha só. E ao final da publicação, galera, nós temos aqui alguns textos mostrando alguns elementos que foram abordados na história, desde as teorias de Albert Einstein, a escuridão revelada, até fatos que aconteceram realmente, como por exemplo a própria visita desses cientistas aqui no Brasil e tudo mais. Então são textos de apoio que realmente complementam muito bem a leitura desse material aqui. Então, que nota que eu dou para Saros 136? Eu dou a nota 8,5. Fica a dica para vocês, quadrinho nacional de qualidade. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!